Tá ouvindo? E operando. Valeu, um bom trabalho, meu irmão. Forte abraço, viu? Obrigado. Igualmente. Pronto, meus irmãos, boa noite, né? Mais uma vez. Estamos iniciando, com a graça de Deus, mais um encontro, mais um estudo, uma reunião, de um modo mais amplo, mais um amparo espiritual, né? Que todos nós estamos tendo, seja encarnado, desencarnado. O fato é que todos nós estamos tendo a mesma oportunidade, né? E aí, tanto faz se a gente está como voluntário da casa, se nós estamos como frequentadores, pacientes, alunos, o amparo vem para todos nós, né? Mas é como disse uma vez o Cristo, e aí sempre os bons espíritos nos alertam sobre isso. Tudo de acordo com o nosso merecimento e de acordo com as nossas obras, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente faz de bom ou de ruim, o que a gente pensa, tudo isso interfere no nosso merecimento, no nosso amparo espiritual, né? Então, é preciso que a gente tenha fé, acredite que onde quer que nós esteja, nós estamos sempre acompanhados de bons e maus espíritos. Mas isso é normal. Até o próprio Cristo ele foi tentado por alguns espíritos, né? Então, avalie a gente, né? Espíritos imperfeitos ainda, que estamos ainda tentando compreender as lições do Cristo. Veja que já se passaram 2021 anos e nós ainda estamos tentando compreender, né? Quando a gente fala nós, a gente fala em um termo mais amplo, né? A sociedade, a humanidade, as pessoas, né? Não só a gente agora, hoje, encarnados, é porque nós estamos tendo várias reencarnações, né? Então, possivelmente, a gente estava lá naquela época, ninguém sabe, né? A gente podia estar reencarnado em um outro ambiente, em uma outra civilização, em um outro país, né? Então, mas o fato é que, ao longo desse tempo, a gente vem reencarnando, desencarnando, e a gente vem tentando compreender as orientações do Cristo, né? Então, por isso que alguns falam que são orientações atemporais, né? Que, por mais antigas que sejam, ainda estão contemporâneas, modernas, atuantes no nosso dia a dia e se encaixa perfeitamente no nosso dia a dia, né? Se a gente for estudar o Evangelho de Jesus, a gente vê que tudo se encaixa no nosso dia a dia, mesmo uma coisa sendo tão antiga, né? E aí, isso de uma forma ou de outra é bom, porque a gente faz a gente ver o que aconteceu antes do Cristo, a gente vê com outros olhos, com os olhos espirituais, uma mente mais aberta, né, sem preconceitos, né, sem, como alguns falam, sem religiosidade, né? Porque uma coisa é ter a religião, outra coisa é a gente estar preso a ela, é, é uma mente fechada, os olhos fechados à religião, e faz a gente não observar, não enxergar, não ver as coisas que tem fora dela, né? Porque senão a gente chega ao ponto de achar que tudo que não é da nossa religião está errado. E não é assim, né? O próprio Deus, o próprio Cristo, eles não criaram nenhuma religião, né? O Cristo veio ensinar, veio mostrar aquilo que já vinha sendo colocado no nosso dia a dia, aquilo que já vinha sendo colocado para os povos, a humanidade. É por isso que ele disse: é, é, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la, né? E que leis são essas, né? Será que são as leis do homem? Aquelas leis que
E a gente vê que a cada região se modifica, né? A lei humana é essa, que a cada região se modifica. Quando o tempo ele vai se passando, as leis vão se modificando. Então, a lei do homem, a nossa lei, ela é falha. Mas e a lei de Deus? E aí a gente começa a ver que o Cristo ele se referia à lei de Deus. Eu não vim mudar a lei, alterar a lei, como a gente faz com a lei dos homens. Mas eu vim fazer cumpri-la, eu vim mostrar, vivenciar que dá sim para a gente vivenciar as leis de Deus, onde quer que a gente esteja. Mas tudo isso é muito difícil para a gente, né? Porque nós somos espíritos, mesmo que encarnados, apegados à matéria, apegados às coisas, à materialidade. E não é só a questão dos objetos, né? O meu carro, a minha chave, o meu isso, o meu aquilo, a minha roupa, a minha conta, e tudo vai. Não. Muitas vezes a gente fica preso, apegado às pessoas, às emoções. A gente quer sentir aquelas emoções, aquelas sensações. Muitas vezes é um alimento, uma comida. E tudo isso faz a gente ficar preso à questão da matéria, quando nós estamos sendo espíritos reencarnados, como agora. Né? Se a gente não tiver o cuidado, é que fica preso a essas questões. Claro que tudo é necessário para a gente viver, até porque nós estamos como espíritos encarnados. Então a gente precisa sim do alimento, de uma bebida, de uma água, de uma roupa, de uma rotina, de um afazer. Tudo isso a gente precisa, né? Mas a gente vê que tudo isso é passageiro, né? Tudo isso é passageiro. O que a gente leva para o mundo espiritual é apenas a lembrança, a saudade, a gratidão a Deus por ter vivenciado isso, por ter feito aquilo, né? Por ter adquirido aquilo e não ficar preso a ele. Porque senão é como diz algumas frases que falam assim, né? Que senão a gente morre fisicamente, mas a gente não se desencarna por completo, porque a gente não se desapegou às coisas, né? Eu estou morto fisicamente, mas espiritualmente eu não estou morto ainda. Quer dizer, eu estou vivo espiritualmente, mas eu estou apegado àquelas coisas. Então eu não me desapeguei, eu não me libertei das coisas, das pessoas, dos sentimentos, as vontades que me faz ficar preso. Né? A gente sempre costuma dar alguns exemplos. Tem um livro chamado Na Hora do Adeus, é um livro simples de Luiz Sérgio, o Espírito. Né? Na Hora do Adeus, onde ele vê vários tipos de desencarnes, várias situações, né? Onde ele começa a ir para os cemitérios, os velórios, algumas casas, alguns centros, ele costuma ver as situações e tipos de desencarnes. Aí ele cita um exemplo de uma senhora chamada Dona Alba, né? Que ela era espírita, ela tinha o conhecimento já, e graças ao esforço dela, a mente aberta dela, ela via que a religião que ela estava, a doutrina que ela estava, que era o espiritismo, não era melhor do que as outras, mas fazia ela compreender as coisas, né, um pouco melhor. Então, quando ela desencarnou, ela vivenciou todo aquele choque, né, o espírito se desapegando do corpo, a consciência ainda é meio confusa. Quando ela se despertou, quando ela veio à tona, quando caiu a ficha, ela olhou para o seu corpo e agradeceu a Deus pelo corpo que ela tinha, pelo corpo que ela teve.
né? Com doença ou sem doença, ela agradeceu a Deus a oportunidade, né? E a gente vê que isso, mesmo sendo espíritas, isso é para poucos, infelizmente. Infelizmente. Isso em todas as religiões também, né? Então a gente vê que, e aí quando ela acordou mais lúcida, consciente, o que foi que ela fez? Ela já sabia que no mundo espiritual ela iria continuar mesmo. Então ela continuou a fazer tudo aquilo que ela já vinha fazendo enquanto encarnada, que era colocar em prática os ensinamentos. Então, mesmo ela, no o velório dela, o corpo que ela tinha usado estava lá, no caixão. Mas ela, em espírito, começou a acalmar as pessoas, acalmar um filho, uma nora, uma filha, né? A emitir bons pensamentos, mesmo que eles não a ouvissem, mesmo que eles não vissem ela, nem escutassem, mas ela estava ali presente, acalmando eles, acalmando, até onde ela pôde ajudar, até onde ela pôde atuar. Inclusive, os espíritos que estavam ainda perdidos pela situação no velório, ela começou a conversar, acalmar. Veja só, né? Um espírito que, quando acorda, consciente. Mas por quê? Quando estava encarnada, tinha a mente aberta para as coisas, né? A mente aberta em saber que não é a religião que diz se a pessoa é boa ou ruim. Não é uma religião que diz se a pessoa está no caminho certo ou errado. Mas o que ela pratica, o que ela faz com aqueles ensinamentos, né? Então foi por isso que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim praticar, eu vim mostrar, exercitá-la, né? Eu vim revelar que dá sim para a gente viver com os ensinamentos de Deus onde quer que a gente esteja, né? Uma outra prova é só a gente ver quantas e quantas pessoas que se dizem ateus, né, que não têm fé em Deus, que não está nem aí para essas coisas, mas que faz o bem ao próximo, né? E quantas pessoas que se dizem cristãos nem faz o bem a si mesmo nem ao próximo, né? Mas adotam uma bandeira, um símbolo, né, ou um status, seja como a gente queira compreender, de que é um religioso, está numa religião tal, numa igreja tal. Então isso é ter uma mente aberta e ver que Deus é Pai de todos nós, independente da nossa religião, né? Deus é Pai de todos nós. Então, esse exemplo da irmã Dona Alba, né, que está no livro Na Hora do Adeus, por Luiz Sérgio, relata muito bem isso, né? E aí, o próprio Espírito fala que ali próximo estava tendo uma outra situação totalmente adversa, totalmente inverso do que ele estava vendo. Um irmão muito estressado, né? Com muita raiva, muito estressado, porque viu os filhos conversar sobre a riqueza dele, o dinheiro dele, viu a esposa usar a melhor roupa que ele tinha para colocar no enterro. Então ele ficou tão cego, tão uma cabeça assim fechada para as coisas da matéria, aquilo que estava conversando, o apego, que ele não caiu a ficha que aquele corpo que a mulher tinha usado, a melhor roupa que ele tinha, estava sendo para usar no corpo que ele teve, né? Ele ficou com raiva da mulher porque a mulher deu um dinheiro muito alto, né? Uma grana muito alta para o padre rezar uma missa de um velório, e ele não caiu a ficha que era o dele, tá? Aquele corpo que ele tinha usado. Então ele ficou cego espiritualmente. Por quê? Porque ele, quando estava encarnado, era muito preso ao dinheiro, à riqueza. Então a gente vê o quanto que isso nos deixa, sim, cegos espirituais, né? Não, mas é um dinheiro, eu tô na matéria.
Quando eu desencarnar, vai ser outra história, eu não vou ter mais dinheiro. É aí onde a gente se engana, né? Porque como o próprio Cristo falou, assim na terra como no céu. Então, do jeito que nós somos aqui, a gente vai ser lá, apegado, presos, cegos, né? A mente fechada. Então, isso, mais uma vez, foi o que o Cristo quis nos ensinar, né? Quando ele disse que não veio destruir, mas ele veio se fazer cumprir, que dá para se viver na matéria, mas tendo essa essência espiritual, esse olhar espiritual. E aí, por que a gente está conversando essa história antes? Porque quando a gente vai para o tema de hoje, né, que é a pergunta 59 do livro dos Espíritos, a gente já, quando a gente abre ela, a gente já toma logo um susto, porque não é uma resposta e nenhuma pergunta. Né? É um comentário grande que o autor Allan Kardec fez, né? Mas é um comentário estilo um resumo, né? Um fechamento, não só um capítulo, mas um fechamento de tudo aquilo que vinha sendo exposto no livro, né? Com relação de quem é Deus, a criação, a formação dos mundos, a formação das pessoas, dos animais, a natureza, a criação de tudo, né? E sempre ele faz esse resumo em paralelo com a religião, com as religiões, com os textos bíblicos, né? Não é que eles estão errados, não é que os textos bíblicos estão errados, é que eles estão sendo mal interpretados. Né? E aí, quando a gente lê esse, porque devido ao tempo não vai dar para a gente ler, né, ele completo, mas só para dar alguns comentários, aqui ele faz um resumo que ele chama assim: considerações e concordâncias bíblicas, ou seja, que está na Bíblia, que as religiões ensinam, referentes à criação, referente à criação de tudo, o planeta aos seres vivos, né? A criação de uma boa vida espiritual, quando os espíritos reencarnam aqui, de uma forma mais ampla, né? Então, ele traz esse resumo, ele fala sobre os povos, por que existem vários tipos de povos e raças, e é de costumes e culturas, né? Ele vai explicar bem direitinho, e sempre fazendo um paralelo, uma comparação, não querendo ser melhor, mas para revelar para a gente que a religião, o texto bíblico não está errado. É porque a gente não sabe ainda interpretar aquilo que a gente conversou. A religião ela não nos leva para um mau caminho, não. Apenas o nosso ponto de vista, o que a gente faz dentro dela, seja aquele apego muito forte, o orgulho, o egoísmo, que é onde entra a nossa mal religiosidade. Ou como alguns falam, uma religiosidade mal educada, descontrolada, que a gente chega ao ponto de achar que foi Deus que escreveu a Bíblia. Né? Que a gente chega ao ponto de achar que ali é a palavra de Deus. E não é bem assim. A Bíblia são textos organizados, codificados por, por algumas pessoas antigas, né, desde muito tempo atrás, e organizando os textos, escrevendo e colocando. Com os tempos vão se passando, junta aí a vaidade, o orgulho das pessoas, vem as adulterações. Os reis que tinham posses e que tinham dinheiro, bancava a igreja para que eles modificassem alguns textos, né, algumas coisas. Então, veja que até que ponto chega o nosso mau comportamento, de pegar um texto, né, e de já
e de fazer uma outra coisa que não tem nada a ver, só para satisfazer a vaidade da gente, o orgulho da gente. Né? Então a gente vê isso que está acontecendo hoje em dia, que alguns falam, né, que alguns livros de Chico estão sendo adulterados, isso sempre existiu, infelizmente. Né? O orgulho da pessoa, a vaidade da pessoa, o nosso mau comportamento, ou as nossas más influências, e de chegar ao ponto de achar que somos dono daquilo e a gente muda quando quer. Mas a gente tem que ver se a mudança, né, que está sendo feita altera o sentido da obra, se altera a ideia central. Tem que ver essas coisinhas, né? Porque a própria língua ela vai se atualizando, a gramática, os termos. Então, a gente tem que ver se a alteração foi uma atualização ou se realmente foi para tirar o foco da obra. Né? Mas que isso a gente não vai poder falar agora, que é um outro tema, uma outra parte. Mas que sempre existiu essa questão dos textos modificados dentro da Bíblia. E isso faz com que as pessoas ainda mais fique mais complicado a gente interpretar bem os textos, né? E de ver o que é lei do homem e o que é a lei de Deus. E quando a gente vai lendo esse item 5, 9, a gente vai vendo, né, a questão da ciência, o comparativo com a ciência, até que ponto a ciência ajuda o espiritismo e a religião, até que ponto não, né? Tudo isso porque não é que o irmão ele é ateu, ele não é católico, ele não é protestante, ele não é espírita, ele quer ser um cientista, né? Se ele quer ser um cientista, mérito dele, né? Se ele quer ser um cientista, se ele quer ajudar as pessoas, ele tem que ter o esforço para ajudar as pessoas. Então, não é porque o irmão é médico ou um cientista que ele está errado. É só a gente ver quantos e quantos inventos, né, que os cientistas criaram e auxiliaram muita gente. A vacina é um exemplo disso. As vacinas, né, desde as crianças até o idoso, os remédios, as próteses, as pernas mecânicas, os braços mecânicos. Quantas e quantas pessoas que não eram tristes, né, para baixo, para baixo, elas não tiveram uma autoestima quando passaram a ver que agora eu posso voltar a andar, né? Por exemplo, de uma perna mecânica, um invento científico, né? Então, não é porque o irmão é um cientista, um biólogo ou um médico que ele vai fazer coisas erradas, né? Ele pode sim fazer coisas boas, mas também tem muitos irmãos cientistas que fazem coisas erradas. Quando cria, ao invés dele criar um remédio, ele cria um veneno. Ao invés dele criar remédio, ele cria bombas e armas, né? O seu livre-arbítrio. Né? Então, Allan Kardec sempre faz essas comparações da ciência e religião, os textos bíblicos com a visão dos espíritos, para que a gente não caia também no erro de um julgamento, uma coisa ultrapassada, uma coisa que não faz sentido esses textos. Mas quando a gente começa a olhar com outros olhos, com a mente mais aberta, a gente começa a ver que tem um ensinamento muito grande ali, por detrás de tudo isso. A gente começa a ver o que é coisa do homem, o que é coisa de Deus, por exemplo, o que é uma coisa do homem, o que é a coisa dos espíritos. A gente começa a ver. Então, Allan Kardec ele faz, sempre a gente pensa que porque quando a gente vê, não é uma resposta e nem uma pergunta, é um resumo geral. Mas ele faz para que a gente veja que o Espiritismo não veio, usar o exemplo do Cristo, ele não veio desmanchar as leis, ele veio revelar aquilo que já estava feito. Ele veio mostrar para a gente que nós, sim, somos espíritos,
E a gente pode conviver com os espíritos, até porque a gente já convive com os espíritos. A gente já vive com os espíritos o tempo todo, 24 horas por dia. E muitas vezes a gente nem percebe. Muitas vezes a gente só acha que tem, a gente só vai ter um contato com o espírito se a gente for para uma casa espírita, para um terreiro, para uma igreja. E não é assim. Né? O tempo todo nós estamos rodeados de espíritos. Se eles sabem quem é a gente, se eles amam a gente, gostam, odeiam, aí já é outra coisa. Né? Se eles vão ajudar ou não, aí já é outra coisa. Porque a gente tem que ver que muito antes da gente construir as nossas casas, né? O terreno que a nossa casa foi feita, já existiam espíritos ali, antigos povos, civilizações antigas. Então é normal o espírito ainda ficar preso àquele ambiente, é normal. E quando a gente compra uma casa, aluga uma casa, antigos donos, antigos moradores, já desencarnados, é possível que eles estejam ali também. É possível, né? Ou seja, por um apego, porque desencarnou, mas não se desapegou, ou porque está ali por algum outro motivo. Tá? Então, isso é só um dos exemplos. Fora o que a gente atrai com os nossos pensamentos, com o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente envia, recebe, compartilha, o que a gente fala. Tudo isso atrai os espíritos. Né? Tudo isso atrai. Por isso que o Cristo falou, orai e vigiai sempre. Né? Não é querer que a gente viva isolado sem atrair nenhum espírito, não é isso. É que a gente saiba identificar as energias, identificar os pensamentos que vêm até a gente, né? Identificar as coisas que vêm até a gente, para que a gente também não caia naquele mesmo costume de querer expulsar os espíritos, porque ninguém expulsa espíritos. A gente afasta ou atrai. Né? Então, mas por que, que algumas igrejas fazem isso? O exorcismo, expulsar. É o pensamento deles. Né? É o momento deles estão, por enquanto, assim. Mas a gente não pode dizer que eles estão errados. Né? Porque lembre-se que o próprio Cristo falou isso. Onde tiver um ou dois falando em meu nome, ali eu estarei. E quantos irmãos não relembram isso a gente? Onde tiver uma gotinha de amor, de bom interesse, de uma boa intenção, ali estará o amparo espiritual. Mesmo que a prática, mesmo que a ação seja meio equivocada, mas a intenção ela já fala muita coisa. Então, quando tem um irmão em uma rua, em uma praça, um microfone, falando alto, o evangelho, do jeito deles, do jeito que a religião deles ensina. E se a gente começar a perceber quantos e quantos irmãos espíritos não estão sendo auxiliados ali? Né? Às vezes uma só frase, uma palavra toca os encarnados, avaliam os desencarnados. Então a gente vê o lado bom das coisas também. Então é isso que Allan Kardec veio também ensinar com essa questão 59, né? Que é um resumo, um complemento de tudo aquilo que já vinha sendo ensinado desde a número 1 até o 58. Ele faz esse resumo. E que não é que os textos bíblicos estão errados, estão certos, mas é a nossa má interpretação. Ou então, quem escreveu não soube interpretar direito e repassar. Aí ele cita um exemplo, a questão de Adão e Eva, ou então que o mundo foi feito em 6 dias. Ele começa a fazer com que a gente pense direitinho. Porque ele fala,
As escrituras dizem que há mais de 5.000 anos já existiam povos, por que que Adão e Eva só veio aparecer mais cedo, se já existiam povos? Então, Adão e Eva não eram os únicos da Terra. Né? Se Adão e Eva teve dois filhos, um matou o outro. Aí esse que ficou vivo foi para uma outra região, se casou e teve filhos. Teve uma grande família e iniciou uma nova civilização. Então, se eles eram os únicos, Adão e Eva eram os únicos, teve os dois filhos, ficaram quatro. Um assassinou o outro, então eram só os três únicos no mundo todo. Se esse filho que foi embora e encontrou com uma esposa, uma noiva, se casou e teve filhos, então eles não eram os únicos. E aí ele começa a dar esses caminhos para que a gente comece a ver por outros olhos. E aí ele já faz um paralelo, né, com relação às raças, às etnias, os idiomas, as culturas. Então, será que Adão e Eva eram os únicos do mundo ou era componentes uma das pessoas que estavam no mundo? Né? Será que em todo o mundo, planeta Terra, será que não estava espalhado as pessoas? Só que a gente tem que ver que hoje em dia está muito fácil da gente saber dessas coisas. Né? Porque o que agora, 7h30, né? Vamos supor, 7h35. O que acontecer agora lá na Índia, em poucas horas a gente sabe o que aconteceu. Se agora tiver um terremoto lá na Índia, em poucas horas a gente fica sabendo que aconteceu um terremoto na Índia. Mas avalie antigamente, há 20 anos atrás, 60 anos atrás, acontecia um terremoto num canto, só depois de meses é que aqui o Brasil vinha saber que aconteceu um terremoto em tal canto, e a gente, tudo bem, aconteceu. Né? Então, por isso que hoje em dia muita coisa choca a gente, principalmente essas coisas que acontecem com relação à natureza, um terremoto, um vulcão, uma enchente, um vendaval, né? Ventos fortes, tornados, furacões, tudo isso impacta hoje a gente porque a notícia corre muito rápido. Né? E um furacão estiver vindo para o Brasil, em poucos instantes a gente fica sabendo que ele está a caminho. Antigamente ninguém sabia disso, é só quando chegasse. Né? Então, por isso que, naquela época, né, Adão não era os únicos do mundo, mas sim era ele era ele estava lá em uma região do mundo, mas espalhado em outras regiões tinha muitas pessoas também. Né? Só que não tinha essa comunicação como a gente tem hoje. As estradas, não existiam estradas, a roda, essas coisas. Então, tudo muito diferente. Então, quem escreveu o texto bíblico, né, ele entendeu, ou ela, ou ele entendeu que eram os únicos, mas não eram os únicos do mundo, mas sim daquela região específica. Então, não é que o texto está errado, ele está mal interpretado. Então, veja que Allan Kardec sempre joga esse ato para a gente, essa opção da gente começar a ver com outros olhos, né? Esse texto e todos os capítulos que ele já foi abordando. Né? Em um outro ponto, ele fala com relação à criação do mundo. Né? Será que Deus criou em 6 dias mesmo? Né? Porque aí ele estimula a gente a raciocinar. Como é que se ele cria uma lei natural, a natureza, e diz que tudo não dá saltos, vai com o tempo, uma coisa primeiro, depois uma outra. Como é que ele criou tudo em 6 dias? Claro que ele tem essa capacidade, logicamente, né, se falando em Deus. Né? É o criador de tudo, então ele faz o que ele quer.
no momento que ele quiser também. Mas se ele criou leis para serem vivenciadas, para serem seguidas, se ele preparou espíritos para reencarnar aqui, então será que realmente foi feito em 6 dias o mundo todo? Ou foram 6 períodos, 6 séculos talvez, ou a cada um bilhão de ano ia acontecendo uma nova fase? Então, será que foram 6 eras, 6 ou 6 dias? Né? A gente começa a ver, quando está o livro A Gênese, os Espíritos explicando como é que foi a criação da Terra. Houve um período muito longo que a Terra só era fogo, rocha e fogo e muitos gases, enxofre. Depois houve um grande período que veio a água. Aí começou a coisa se modificar. Longo estágio, período que veio só gelo. As coisas foram se adaptando. Aí veio aparecendo as vegetações, enormes plantas, tudo muito grande, tudo muito forte, que é para aguentar as temperaturas já daquela época, os gases daquela época. E aos pouquinhos, né, foi se modificando o mundo, se melhorando, se preparando para abrigar vidas, como os animais, a gente, né, seres humanos. E aí, com isso, foi os homens das cavernas, foram se adaptando, se melhorando, né? Povos de outros mundos vinha, interferia no nosso DNA, experimento, e ia acontecendo, vai acontecendo, até chegar ao ponto que nós temos hoje. Um mundo totalmente adaptado para receber vidas, todo tipo de vida, seja uma planta, um animal ou seres humanos. Mas não foi do dia para a noite, foram longos e longos períodos de anos. Né? Espíritos foram se preparando para reencarnar aqui. Espíritos foram se preparando para organizar a Terra. Né? E aí, como a gente vê lá no livro, por Emmanuel e Chico Xavier, A Caminho da Luz, como é que foi a criação também dos seres vivos, do homem. E o próprio Cristo foi preparado por Deus para ele organizar a Terra, para que nós tenhamos hoje um planeta adaptado à nossa vida. Né? Então, nada dá saltos. Então, aí ele volta. Será que foi feito em 6 dias? Ou foi feito em 6 eras? Ou como a gente pode citar como exemplo de hoje em dia, em 6 transições planetárias. A cada transição, uma modificação acontece no mundo. As coisas vão acontecendo. Então, por isso que está muito comum hoje em dia os terremotos, os vulcões. Por quê? A notícia corre mais rápido, não é verdade? A gente sabe das coisas mais rápido. E também a questão da transição planetária, né? E sem falar que o próprio planeta, o mundo que a gente vive, é um ser vivo, é uma criatura de Deus. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz gera energias. E essas energias e fluidos, a Terra, o mundo absorve. Então, ela vai jogar para fora também. É como se fosse o corpo da gente. A gente, quando a gente começa a alimentar o corpo e coisas ruins, vai aparecer uma doença, uma ferida, né? Uma febre. Por isso que hoje os médicos falam tanto em as doenças psicossomáticas, que é o ódio, o rancor, o ranço, as mágoas. A gente alimentando a gente mesmo com essas mágoas e rancores, chega um tempo que o corpo ele não aguenta mais, a mente ela não aguenta, o corpo não aguenta mais. Nós, como espíritos, não aguentamos mais. E o corpo sofre. Ele joga uma doença para fora, como se fosse para respirar, e não aguenta mais tanta coisa ruim a gente absorvendo. Mesmo assim, é a Terra. Ela absorve as energias que a gente tem. Mesmo assim, é a natureza. A natureza
revida muita coisa porque ela está sendo sobrecarregada. Então, a gente vê essa questão das enchentes, tanto o lixo sendo colocado em rios, em mares, quando aumenta algum nível, uma hora esse lixo volta para as praias, para as vilas. Então, é um retorno do que a gente faz. Então, por isso que está muito comum muitos terremotos e vulcões, porque o nosso mau comportamento em cima da a terra sofre esses impactos. Então, ela vai necessitar de um tempo para se refazer. Aí já entra na questão da transição planetária. A cada tempos e tempos, o planeta tem que sofrer alterações. Né? E uma outra parte, a questão das comunicações, que hoje está tudo muito rápido. Acontece uma coisa agora na Índia, em poucos instantes a gente já fica sabendo. Antigamente era tudo mais demorado. Então veja que Allan Kardec em nenhum momento ele falou que estava errado essas questões. Mas será que não é uma má interpretação nossa? De achar que não é mais 6 dias, mas agora 6 eras, 6 épocas, 6 longos períodos de tempo. Já que o próprio Deus criou as leis naturais e que nada dá salvo. Então, se ele criou uma lei, se ele criou um ritmo, é provável que ele faça de acordo com esse ritmo. Então, é só a gente ver. Então, a gente começa a entender que, peraí, então não é a religião que está errada, mas sim o comportamento da gente dentro dela. É só a gente ver o Evangelho, se eu não me engano, é o capítulo 23, que fala sobre a indissolubilidade do casamento, né? O não desmanchamento do casamento, o não desfazimento do casamento. Né? E quando a gente vê esse título, a gente pensa assim, então quer dizer que a gente não pode se separar? A gente começa a ver que não é isso. Né? Quando a gente começa a ver esse tema lá, a gente começa a ver as coisas por um outro ponto de vista. A gente começa a entender muito bem o que é a lei de Deus, o que é a lei do homem, que ele fala que a cada região do globo tem uma cultura diferente, tem umas leis diferentes. O que o casamento é aqui para a gente, em uma outra parte do mundo, não é. Tem ambientes que é obrigatório ter o casamento religioso, tem ambientes que é obrigatório ter o civil, tem ambientes que tanto faz, tem ambientes que nem é necessário, né? Faz um ritual, um aceito, um ritual. Então, cada região tem uma lei diferente. Então, essa é a lei do homem. Mas e a lei de Deus? E a lei de Deus? Aí ele fala, né, que quando a pessoa se separa, não tem mais a intimidade de casal, não tem mais a rotina de um casal, mas se ainda tiver o carisma, o respeito, né, o respeito, a gratidão, a admiração, né, e o respeito acima de tudo, o casamento não foi desmanchado. Ele foi fortificado, mesmo que não tenha mais o relacionamento, que isso é normal, a intimidade de casal, que isso é normal, não tem mais uma rotina de um casal, é normal, mas tendo respeito, né, e o carinho entre um e outro, agora como amigos, o casamento não foi desmanchado. E aí, se olhar pelo lado espiritual, o acerto de contas, se não foi feito, mas já foi meio caminho andado. É possível que numa outra encarnação venham ainda como casal, ou como irmãos, ou vizinhos, ou primos. Então, esse é o olhar espiritual, né, para as coisas. Isso é o olhar de uma boa interpretação. E aí, por que a gente fala isso? Porque no próprio texto, que está lá no Evangelho, ele relata uma passagem onde os doutores da lei, né, tentaram conversar com Cristo e ver, não, mas segundo a lei de Moisés, o homem, quando ele quiser, ele pode devolver a mulher para os seus pais.
porque ele tem uma carta, um documento que dá respaldo a isso. E aí o Cristo ensinou, não, essa é a lei do homem, de corações embrutecidos, um orgulho elevado, a vaidade. A lei de Deus é o quê? A lei de Deus, que agora é uma só carne. E justamente quando os dois espíritos se unem, agora eles não são mais dois, são um só, porque é aquele acerto de contas. Estão agora os dois num só caminho, né? Num caminho de acerto de contas, no caminho de se entenderem uns aos outros. Então, veja essa questão da interpretação. Então, por isso que não é a religião que está errada, não é o espiritismo que está certo ou que está errado, mas é o nosso olhar, o nosso ponto de vista. O estudo ontem que a gente teve, né, a irmã que está aqui em sala, ela falou, ela explicou para uma jovem a questão da vaidade, né, que a vaidade que atrasa o espírito, não é aquela que a gente querer colocar uma boa roupa, um perfume, né, pentear os cabelos, isso é um cuidado. Isso é um cuidado que a gente deve ter com a gente. Mas a vaidade que nos atrapalha é de querer ser melhor do que os outros. Isso já é arrogância, prepotência, o orgulho, né? De querer ser melhor que os outros, né? Ou de se vai fazer um bem a alguém, faz o favor e faz questão de que todos vejam, que todos saibam. Será que eu, indo dar uma sopa para alguém, indo dar um comer para alguém, tiro uma selfie, me mostro, será que eu estou me colocando no lugar daquela pessoa? Será que aquela pessoa ela está confortável? Será que não é uma situação humilhante para ela? Mas a nossa vaidade não quer saber disso. Né? Então, essa é a vaidade que atrasa nós como espíritos. Mas o fato de colocar uma boa roupa, botar um bom perfume, né, comprar uma coisa cara para se sentir bem, isso não é uma vaidade que vai atrapalhar. A não ser que a gente crie apego com aquilo. A não ser que aquilo seja a nossa felicidade. Aí sim já é uma outra história. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquela roupa, aquele perfume caro. É uma outra história. Então, é a gente ter esse ponto de vista de saber interpretar as coisas. Né? De todo tempo, e foi isso que o Cristo nos ensinou e nos ensina a todo tempo. Né? Que quando ele fala para a gente fortificar a nossa casa sobre a rocha, é que aonde nós estiver, tem que ser forte como filho de Deus, né? E que dá, como ele próprio falou, não vim destruir a lei, mas fazer cumprir. Eu não vim de manchar o que estava feito, não, que é a lei de Deus. Eu vim mostrar que dá para a gente viver seguindo os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos que ele veio vivenciar, o próprio Cristo, e ele veio ensinar, tanto na teoria quanto na prática. Certo, meus irmãos? Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje, que Allan Kardec traz nesse item, nessa questão 559, que não é uma questão, não é uma pergunta. É um fechamento do capítulo, é um resumo, e ele sempre faz esse paralelo com os textos bíblicos, né? E não é que eles estão errados, mas é que é a nossa má interpretação. E muitas vezes a gente coloca a nossa vaidade, o nosso orgulho à frente e faz querer colocar, inventar coisas, modificar coisas onde não é necessário. Como a gente falou o exemplo da questão das leis do homem e as leis de Deus com relação aos casamentos, com relação às uniões. Né? Então, sempre tem que ter esse ponto de vista espiritual, já que agora a gente sabe que nós somos espíritos eternos. Que se eu faço um mau uso desse conhecimento hoje, no mundo espiritual, eu vou estar preso a essas consequências.
e se não for bem resolvida, vou ter que reencarnar para vivenciar essas consequências. Porque eu fui que criei tudo isso. Então, é a prova de que Deus não castiga ninguém, mas sim Ele dá caminhos para a gente mesmo se redimir. Por isso que nós estamos reencarnando. Né? Por isso que nós, hoje, a gente acha estranho práticas e métodos utilizados na época de Elias, de Moisés, né? Onde a gente vê nos antigos testamentos práticas e coisas que a gente, não, isso é um absurdo, né? Em achar que a mulher, né, ela não vale nada, a mulher ela não pode ler, escrever, ela não pode ver uma missa, um culto, não pode ver nada disso. A mulher é só para gerar filhos. Isso era a visão que se tinha antigamente. Hoje a gente entende como é uma coisa errada, um absurdo, graças às reencarnações. Será que a gente não reencarnou como mulher? Só a gente não vivenciou na pele e hoje a gente tem esse ato de repudiar, dizer que está errado. Né? Então, graças ao tempo e às reencarnações, a gente vai vendo que certas coisas antigas hoje não é mais certo, hoje não é mais correto se fazer, se vivenciar. Né? Como a própria lei, olho por olho e dente por dente. Será que se eu tirei a vida de alguém, será que eu devo ser morto, assassinado? E se eu vier como um pai e dei a vida a muitos filhos, eduque muitas crianças? Olha aí, se eu tirei a vida de um, eu posso dar a vida a outros. E se eu reencarnar como uma mãe, né? E a minha prova é não mais assassinar as pessoas em relação a um aborto, mas sim dar vidas. Então, tudo é relativo. Somente Deus sabe as nossas contas, os nossos erros, e Ele sabe o que é bom para a gente. Então, por isso que se diz que nós estamos numa casa certa, na família certa, com o corpo que a gente necessita e merece, porque somente Deus é que sabe o que é bom para a gente. Então, se a gente tiver esse olhar espiritual para isso, a gente não cai mais no mesmo erro, né? De dizer que eu estou sendo injustiçado por Deus, desmerecido por Deus. E não é por aí. São os nossos atos, como o próprio Cristo falou, não sairás daí enquanto não tiver pago o último centavo. Enquanto a gente estiver necessitando de reencarnar num mundo como esse, a gente vai reencarnar num mundo como esse. Enquanto a gente estiver necessitado de vivenciar os ensinamentos de Deus, do Cristo, vai ter que ficar reencarnando aqui, até a gente aprender. Mas se a gente não tome isso como ruim, não, é como bom, porque nenhum pai quer o mal para um filho. Deus não quer o mal para a gente. Ele quer o nosso bem. Então, por isso que ele preparou esse mundo todinho para que a gente reencarne aqui. E que a gente possa viver uns com os outros. Mas é porque a gente não compreende. Olha aí o lado da interpretação. Né? De achar que eu reencarnei junto com uma pessoa por ser um castigo de Deus. E se foi que a gente que implorou para reencarnar juntos? Então aí tudo é o nosso ponto de vista, a nossa interpretação. Então, meus irmãos, era mais ou menos isso que a gente queria para falar. A gente aqui agradece a Deus e a toda a equipe espiritual que nos ampara, que nos orienta. Agradecer ao nosso irmão Ismael Ramos das Neves por nos orientar, por nos amparar, por nos dar forças para que a gente faça os nossos tratamentos espirituais, os nossos estudos e os nossos trabalhos também. Agradecidos que somos a todos e a todas. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna no mesmo horário. Um abraço a todos.